Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Agri Insight, o podcast da Adfert, com foco em soluções sustentáveis. Eu sou Leonardo Pareschi, head de projetos estratégicos, e a nossa missão é conectar ciência, inovação com tecnologia, para trazer soluções sustentáveis e eficiência para a indústria e, consequentemente, elevar a produtividade dos agricultores. Bom, e hoje nós vamos falar de um tema super relevante, que é o fósforo. Um tema, um nutriente que traz potência para o solo, mas que tem também os seus dilemas, os seus paradoxos. E para essa conversa hoje, a gente tem a honra de receber o professor Reginaldo de Camargo, da Universidade Federal de Uberlândia. Professor Reginaldo, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado vocês, Léo. É um prazer estar aqui com vocês. Nós somos já, parceiros da Adfert, prestando serviço através do grupo de pesquisa em fertilizantes especiais, voltados para a área de desenvolvimento e de ciência e tecnologia. E não tem como falar em ciência e tecnologia se não falar de fósforo, voltado para a agricultura. Talvez seja um dos maiores, desafios, da nossa fertilidade do solo até os dias de hoje. E você veja, Léo, nós estamos, eh, utilizando fertilizantes minerais ou o erroneamente chamado de fertilizante químico, né, desde a década de 40 no Brasil, e as nossas indústrias se estabeleceram a partir da década de 70. E nós 2 formamos há mais ou menos o mesmo período, né, lá vai aí uns 30 anos. E o que que mudou em termos de base da fertilidade do solo de quando nós nos formamos até os dias de hoje? A base da fertilidade não mudou. Tudo que nós ouvimos do professor Malavolta, do professor Alfredo Scheide Lopes e vários outros mestres, ainda são verdades. O que não mudou é a forma do uso do fertilizante, dentre eles do fertilizante fosfatado. Talvez seja hoje, repetindo, um dos maiores desafios a ser vencidos, né. Utilizamos aí uma quantidade imensa de fertilizante fosfatado e não conseguimos atingir o nosso objetivo foco, né, que é nutrir a planta de forma adequada muitas das vezes. E por que que isso acontece? Olha, vocês estão reparando que hoje nós vamos ter insights fantásticos aqui. Realmente desvendar, ver como a ciência enxerga o desafio do fósforo no solo. Professor, bacana. Eu acho que a gente já entrou até no primeiro assunto, que é exatamente o paradoxo do fósforo, né? Um nutriente tão importante. Eu estava revisando uns dados da IFA e em termos de nutriente, ele corresponde por 30% de a total de nutrientes que é consumido no mundo, né? Ou seja, ele traz potência para o solo, porque é o nutriente responsável pelo enraizamento. Por que é tão difícil manejar o fósforo no solo, professor? De uma maneira simples, nós adubamos hoje para abastecer o solo e o que sobra fica para a planta. Tô errado? Não. Infelizmente é isso que nós estamos fazendo há muito tempo, né. Nós colocamos uma quantidade grande, muito além do que seria necessário no solo, especialmente para a nossa condição, nosso solo de cerrado, né, que são solos intemperizados, solos velhos, com, altos teores de argila, altos teores de óxido de ferro, óxido de alumínio, com baixa CTC, pobre em bases, né. Nós temos, argila 1 para 1, quando muito, e um teor de óxidos imensamente grande. E esses óxidos e essa argila, eles têm a propriedade de reter o fósforo que está presente na solução do solo. E é da solução do solo que a planta retira o nutriente fósforo, né, O senhor na sabe que o senhor forma. me fez me lembrar aqui agora do professor Godofredo Witt, que ele Sim, fala, né, filho de Deus, a planta não come, a planta bebe. Então o adubo tem que estar exatamente, na solução do solo. E exatamente. o senhor também falou do Alfredão, né? O Alfredão acho que foi um dos grandes responsáveis pela abertura do cerrado, né? Com os conceitos, né, de correção do solo, que é a base da agricultura, né? E efetivamente, professor, essa é a questão, né? O senhor já trouxe aqui um primeiro cenário aqui dos desafios do fósforo no solo, e assim, na visão do senhor, por que que a eficiência, por que que a gente aproveita tão pouco fósforo no solo?
Nós temos então um solo com todas essas características que eu acabei de dizer e, vou além, nós temos um país aonde o potencial de utilização de corretivo de calcário é superior a 80 milhões de toneladas por ano. Nós utilizamos 56 toneladas. Ou seja, nós estamos tentando suprir a planta com fósforo numa situação não corrigida, aonde 70%, olha que número, né, 70% do fósforo, ou até mais, que eu coloco à disposição da planta no solo, não se transformará em matéria seca, em grãos, seja lá o que for. Vai ficar retido no solo, preso, né, na forma de, eh, numa forma em que a planta não consegue absorver. 70%, professor. 70% será, entre aspas, "perdido". Essa questão de Sequestrado. sequestrado, exatamente. Esse número, professor, ele é assustador, né, porque na prática, vê se eu estou traduzindo da forma correta. A cada 100 quilos de P2O5 que a gente aplica no solo, disponível para a planta, na solução do solo, é em torno de 30 Exatamente, quilos, ou seja, exatamente, 30%, porque os 70% foram sequestrados. É a exatamente. conta, o raciocínio é esse, professor? Isso custa caro. Hoje o produtor ele gasta de 30 a 33 sacas de soja para comprar 1 tonelada de MAP. Olha essa relação. Se eu aplicar, vamos pegar um MAP como exemplo, 150 a 200 quilos de MAP por hectare na linha enterrada. Eh, Quanto que vai custar isso para o produtor? 750 mil reais. Léo, então eu estou dizendo que eu estou gastando uma cultura igual a soja, R$ 1.000 por hectare só com fósforo? Exatamente, Hoje o cenário é esse. exatamente. Desafiador. E isso faz com que, o insumo fertilizante, aí como um todo, não só o fósforo, ele representa hoje, na média de custo efetivo, de 30 a 40% do total investido por um produtor de soja. Isso é muito, né, isso a conta, a conta não fecha, porque nós estamos, oferecendo um insumo caro, mas que ainda tem uma eficiência muito pequena, e esse é o desafio, Léo. E isso, professor, esse número assustador, que é de 30% de eficiência ou 70% de sequestro, é que nos motivou a efetivamente, junto com uma equipe de P&D, buscar tecnologias com sustentabilidade, levando eficiência para a indústria, Uhum, que é exatamente o Fosprotec, uhum, né. A gente vai ter oportunidade de falar ao longo do tempo, mas o objetivo é efetivamente do lançamento do Fosprotec é pautado na ciência. É por esse desafio que o senhor trouxe, de 30% de eficiência. Como aumentar essa eficiência? A gente vai poder falar um pouco sobre isso, na sequência, né. Mas antes eu acho que vale a pena a gente entender o que é que acontece, né, mostrar para o nosso público de uma forma didática, o que é que acontece com o fósforo no solo. Esse número que o senhor trouxe aí de, 70% sequestrado, por que isso acontece nos solos tropicais, professor? Bem, a planta ela, eh, absorve o fósforo da solução do solo, Certo. né, no formato de ácido fosfórico, né, ou o HPO4. Uhum, No caso do ácido fosfórico, para nós aqui é a fonte mais comum, é a forma mais comum, porque os solos são ácidos, né. uhum. O HPO4, né, o fosfato de hidrogênio, essa forma de absorção é mais comum em solos alcalinos, que definitivamente no Brasil nós temos só na região nordeste, em locais onde a evapotranspiração é maior do que a precipitação. Então forma uma condição muito incomum no Brasil. Uma vez que o fósforo está presente na solução do solo, especialmente solos ácidos, ele pode se tornar menos disponível para a planta por um fenômeno chamado de adsorção, que A através dissorção. adsorção, através de reações covalentes, né, fortes, de grande energia, esse fósforo ele vai se prender ao óxido de alumínio, ao óxido de ferro ou até mesmo ao cálcio. E um outro processo que é conhecido como precipitação. O Certo. que que é um precipitado? É quando Insolúvel, né? é quando numa solução aquosa eu pego 2 produtos, 2 indivíduos solúveis, eles se misturam e se transformam em algo
insolúvel, no caso, indisponível para a planta. Então, veja bem, nós temos o fósforo da solução do solo, que é aquele que a planta tem acesso. É o perresina que a gente chama, que a gente Sim. E como que o fósforo ele migra da fase sólida dos colóides do solo para a solução? Através de um processo conhecido como difusão. Esse processo de difusão é a forma como o fósforo se locomove, Uhum. de uma forma extremamente lenta, né. O fósforo disponível na solução do solo, ele não é suficiente para abastecer a planta. Então, durante um ciclo de cultivo, eu preciso de transferência, de difusão do fósforo dos colóides do solo para a solução do solo, para nutrir a planta. Acontece que esse alumínio, esse ferro, esse cálcio, eles têm o poder de reter com um grau de labilidade, aliás, o termo lábil, né? Lábio. O termo lábil vem do latim, Uhum. né, que quer dizer escorregadio, né? Ou o termo mais correto, a tradução mais correta seria escorregadio, né? Então esse fósforo dito escorregadio, ele migra muito, ele escorrega muito facilmente, né, para esses óxidos do solo. Eu tive um professor de fertilidade que fez uma comparação há 30 anos, 35 anos atrás e eu nunca esqueci. Ele dizia o seguinte: "O fósforo, ele é um espeto de picanha que sai da churrasqueira e vai até a sua mesa, do outro lado oposto da churrascaria. O que que acontece com esse espeto ao longo do caminho? Vai só reduzindo, né, vai Vai só chegar para você a carne crua. Ele foi entendi. todo consumido ao longo desse deslocamento O e é o que objetivo era a acontece ponta, mas ele foi consumido ao antes, longo do caminho. ao Então, longo do caminho. obviamente, numa forma descontraída, mas para que as pessoas mais leigas entendam é exatamente o que acontece, né, No solo. no solo. Então nós temos quando você pede uma análise do solo, o que que vem ali? Vem os fósforo da solução do solo, mais o fósforo lábil, que é aquele que ficou adsorvido e o precipitado. Porque além desse, eu tenho aquele que é o fósforo não lábil, ou seja, aquele que não vai estar disponível para a planta, a não ser que eu faça uso, lance mão de tecnologias que certamente a gente vai conversar aqui. Professor, e qual que é o papel dos óxidos de ferro e alumínio nesse processo de adsorção, nesse processo de fixação? Então, como nós dissemos, ele prende, ele segura o fósforo que foi oferecido, então, via fertilização, via adubo, Correto. ou o fósforo disponível no solo. E nós estamos falando de um solo de cerrado, em que se você pegar uma amostra do solo hoje, mandar para um laboratório, nós vamos encontrar ali de 50 a 300, 350 miligramas por centímetro cúbico de fósforo total. Total. Mas eu vou ter de 1 a 5 ou menos miligramas de fósforo lábil, de fósforo Isso disponível. é bem interessante, eu acho que é legal repetir isso, professor. Quando faz uma análise de solo, então, você até enxerga na análise de solo o fósforo total ali, mas ele não está disponível. Não, não está A disponível. fração é muito pequena, né, professor? A fração ela é muito pequena e, essa perda no fósforo, ela é muito forte, ela é muito intensa. Nenhum outro elemento se perde, nenhum outro macronutriente se perde no solo como o É fósforo. que essa ligação, né, essa fixação, né, essa adsorção, ela é muito forte, são ligações covalentes, como o senhor disse, e pelas próprias propriedades dos solos, né, que nós Sim, temos aqui nos trópicos, que é rico em goetita, hematita, tem um pouco de gibsita, e esses óxidos de ferro e alumínio, então eles fazem essa adsorção. São eles, vamos chamar assim, os grandes vilões. exatamente. Mas nós temos tecnologia, aliás, há muito tempo, tecnologia simples que, muitas das vezes ela é negligenciada. Léo, nós temos tecnologias hoje de ponta e vocês da Adfert são especialistas nisso, né, em oferecer tecnologia para a indústria, oferecer tecnologia para o produtor que aumenta,
essa capacidade de oferecer fósforo com mais É, qualidade. sobre esse aspecto, né, dos óxidos de ferro e alumínio, né, para esse lançamento, que é o Fosprotec, um dos grandes diferenciais é a tecnologia. Um dos princípios ativos abarcados nessa tecnologia, estudado, pesquisado pelo P&D, é a tecnologia Foscomplex, que é exatamente, ela se espelha na carga negativa do fósforo e ela evita esse sequestro do fósforo. Então, um dos princípios ativos que temos no Foscomplex é exatamente para fazer o quê? Fazer uma competição iônica. Uhum. Então, ela é como se fosse um guarda-costas, né, quando aplicado sobre o grânulo de fertilizantes, para impedir efetivamente essa primeira camada de adsorção, né? E eu acho que é nessa linha, né, professor? A gente precisa trazer eficiência para a adubação fosfatada, porque o fósforo é tão importante e muitas vezes no solo ele sofre com as condições tropicais, Sim, com os óxidos de ferro e alumínio. É mais ou menos nessa linha, sim, sim. professor? Você veja bem, Léo, nós temos no Brasil em torno de 60% dos nossos solos são representados por latossolo e argissolo. Uma boa parte desse argissolo, que é aquele que tem aquele horizonte B-textural, solos altamente suscetíveis à erosão, alguns solos do Paraná têm essa propriedade também. Boa parte desses solos estão lá na bacia amazônica. No restante do Brasil, um misto aí, maior parte latossolos e argissolos. São solos que possuem acidez. São solos mais pobres em bases. São solos ricos em óxidos de ferro, óxido de alumínio. São solos cuja matriz original, ela já é originalmente pobre em fósforo. Então, sem falar que tu abaixa CTC. Então nós temos ali a argila 1 para 1 ou predominância de óxido de ferro e alumínio, né. Ou seja, eu tenho todas as condições necessárias para que, haja a necessidade de eu proteger o fósforo que eu vou adicionar via adubação, que custa caro, Sim, né. Léo, o Brasil hoje é o segundo maior importador de fósforo do mundo, só perde para a sim, Índia, mas a Índia está ali do ladinho da China, né, nós não estamos. exatamente. O Brasil gasta, muito dinheiro importando. O Brasil gasta aí entre 8 e 10 milhões de toneladas e importa 7. Para quê? Para que eu coloque esse fósforo, muitas vezes num solo não corrigido adequadamente, para suprir a demanda do solo ou a demanda da planta? O que que eu estou buscando? Eu vou colocar fósforo no solo em grandes quantidades? Até quando? É. E até o senhor me faz lembrar que a gente estava conversando sobre um pouco sobre isso há pouco, né, enaltecer a memória daqueles que nos ensinaram, dos nossos mestres, né, professor Chaide Lopes, professor Malavolta, a base, né, na verdade o Brasil é uma potência agrícola porque tem uma área muito grande e uma diversidade, né, os solos do Cerrado são diferentes de um solo do Paraná, né, aonde o senhor Exatamente. nasceu, que são terras mais estruturadas, um solo com um pouco mais de teor de matéria orgânica, né, e efetivamente, eu acho que a base da agricultura é fazer um preparo de solo correto. Antes de pensar em fertilizantes, antes de pensar, a base é Uhum. pensar num preparo de solo para elevar essa CTC, trabalhar a matéria orgânica e a partir daí sim, usar o fertilizante, que é um investimento, mas usar um fertilizante com eficiência, usando tecnologias que aumentem a eficiência desses fertilizantes. Eu acho que o cenário é um pouco isso, né, professor? Sim, exatamente. E a gente precisa começar a enxergar, olhar no espelho retrovisor e olhar no passado coisas que os nossos mestres nos ensinaram lá atrás, e isso não mudou. Calagem, fosfatagem. Então nós temos uma defasagem. 2/3 dos solos agricultáveis do Brasil, segundo pesquisa da Abracal, eles demandam calagem. Nós temos aí esse déficit aí de 20 e poucos milhões de toneladas por ano. Muitos desses solos se encaixam nos princípios da fosfatagem. Porque a fosfatagem que nós aprendemos lá 30 anos atrás, ela ela não mudou. Ela evoluiu, mas ela não mudou, as bases não mudaram. Então eu vou utilizar na fosfatagem, em área total, uma fonte de fósforo, um fosfato reativo, de baixo custo, para após a calagem, eu vou utilizar esse fosfato de baixo custo para suprir os sítios dos solos ali, dos óxidos que iriam reter o fósforo do adubo. Estou comparando algo que custa
R$ 1.000 a tonelada e algo que custa R$ 100 a Sim, tonelada. sim, O que que você quer desperdiçar primeiro? Ou o que que você quer gastar primeiro? Então eu vou corrigir o solo, se for a situação que se encaixa, fazer a fosfatagem, suprir os sítios do solo e depois eu vou oferecer para a planta algo nobre, que é o fertilizante mineral ou o fertilizante organomineral. exatamente. Eu acho que o ponto é esse, né, professor? Porque aí a gente já entra, inclusive, no capítulo aqui falando um pouco sobre ciência, né? Há 30 anos atrás, quando nós começamos, a gente falava em produtividade de soja e 60 sacas por hectare já era algo muito bom. Hoje, quando a gente olha aí, concursos do SESB, por exemplo, a gente vê agricultores produzindo a mais de 140 sacas por hectare. E isso é possível, isso é potencial produtivo, né? Mas para chegar a isso, é necessário primeiro fazer o preparo do solo. Primeiro é corrigir as bases do solo, elevar a CTC e, a partir daí, pensar na melhor estratégia nutricional e, principalmente, aumentar a eficiência dos fertilizantes, né? Usar tecnologias, né? Então, entrando um pouco nesse capítulo da ciência, professor, nessa sua experiência, na sua jornada, o que que a ciência, você entende que a ciência trouxe de conceitos novos sobre a eficiência dos fertilizantes fosfatados? Então novamente, nós chegamos num acordo que as bases da fertilidade do solo continuam as mesmas. As mesmas. O que evoluiu foram os insumos e os fertilizantes acompanharam, Uhum. né. Nós vamos começar do princípio, né, eu trabalho com fertilizante organomineral, Ótimo. há mais de 20 anos, Uhum. e nós vimos o tanto que evoluiu a indústria de fertilizantes organominerais. E uma das evoluções que eles tiveram foi exatamente na proteção dos nutrientes, dos elementos, dos sais concentrados colocados na fabricação desse produto. Então nós temos aí hoje, por exemplo, fertilizantes peletizados, granulados ou mesmo farelados, organominerais, que utilizam proteção do nitrogênio, que já utilizam, né, nós vamos entrar em ácidos orgânicos um pouco mais adiante, ácidos orgânicos para proteção do fósforo. A matéria orgânica exerce proteção sobre o potássio, reduzindo a lixiviação, é uma delas. Sim. Nós temos hoje a indústria buscando a eficiência, uma das linhas é aumentar a eficiência do fertilizante. Vamos voltar ao nosso assunto que é fósforo. Nós temos hoje resinas, nós temos hoje compostos que limitam a absorção de água pelo grânulo de fósforo. Se eu limito a absorção, lembra da nossa conversa lá no começo? Solução do solo, o óxido de ferro vai lá sequestrar esse elemento. Então eu vou limitar a saída ou controlar a saída do fósforo do grânulo. Então hoje nós temos aí aditivos que fazem isso. Nós temos aditivos que exploram mais o lado químico, ou seja, que vão reagir com os sítios de adsorção da argila, do óxido de ferro, do óxido de alumínio, antes que o fósforo se ligue a ele. Aí nós temos aí os ácidos orgânicos, né, ácido maleico, ácido cítrico e outros que é a indústria que vocês utilizam. Depois nós temos outras tecnologias, por exemplo, a incorporação de micronutrientes no grânulo, que é algo moderno e que tem que utilizar. E nós temos, por exemplo, o uso de organismos vivos, de fungos, de Essa é a bactérias, tendência. né, Para o futuro, eu que acho que vai ser. solubilizam aquele fósforo que está lá retido, perdido no solo, Uhum. que a planta não teria acesso. Então nós temos hoje uma gama de tecnologia, ou seja, as bases da fertilidade não mudaram. O que mudaram foram os insumos. E nós estamos num momento agora de transição em que a indústria de fertilizante não vende mais commodity, ou não deveria vender. Por Essa é a nossa missão, professor. porque quem está vendendo apenas commodity está ficando para trás, É, a indústria de fertilizante tem que vender tecnologia. isso. E promover soluções que aumentem a eficiência dos fertilizantes, né, professor? O Perfeito. senhor falou aí sobre várias
eventos que a ciência trouxe ao longo do tempo, suas torresinas, orgânicos, né? E efetivamente, assim, um assunto que me interessa muito, muito influenciado pelo professor Malavolta, que desde a década de 80 já levantava a bandeira da matéria orgânica, né? E também o Canelas, né, do Sul, que se aprofundou um pouco mais sobre pesquisas em substâncias úmicas, né? Os ácidos úmicos, eles têm um papel importante junto com o fósforo ali, professor? Sim, sob diferentes aspectos. Nas últimas décadas, né, alguns expoentes da nossa ciência têm dedicado aí um tempo muito grande a estudar os ácidos orgânicos, porque eles exercem, uma proteção do fósforo muito interessante. Uma delas, por exemplo, competição por sítios de adsorção. Exato. Então o ácido orgânico ele vai se ligar a um sítio de adsorção ali do óxido de ferro, do óxido de alumínio hidratado, antes que o fósforo se ligue a ele. Ou esse ácido orgânico ele vai se ligar, ao ferro, vai se ligar ao alumínio, formando um quelato. O que que é um quelato? É uma forma, estável, Sim. ou seja, eu vou impedir que aquele fósforo se ligue a esse alumínio, a esse ferro, porque o ácido orgânico já cumpriu esse papel. E se ele não se liga, ele fica disponível. É o espeto de É churrasco. o espeto de churrasco. Exatamente. Ninguém vai esquecer mais do espeto de churrasco, professor. Mas, professor, isso é fantástico, porque efetivamente, substância úmica, né, é algo estudado há muitos anos, né? Mas o olhar concentrado, entender a matriz da substância úmica. O próprio solo, ele tem substâncias úmicas. É natural do solo, né? E a turfa é uma fonte de Sim, substâncias úmicas. Agora, existem diferentes tipos, e eu acho que esse é o papel da indústria, esse é o papel da inovação, da inquietação de buscar soluções mais eficientes e sustentáveis, como, por exemplo, uma leonardita, que sim. é uma fonte nobre, concentrada, com até 80% de substância úmica, né? É exatamente a leonardita. Tá? Então, esse lançamento que nós estamos fazendo para a indústria, que é o Fosprotec, ele tem como primeiro princípio ativo a leonardita, uma substância úmica de origem leonardita, altamente concentrada e nobre, e o outro a tecnologia Foscomplex, que age como uma competição iônica, protegendo efetivamente, sendo um guarda-costas da matriz fosfatada, do MAP, do triplo, do super simples, para proteger efetivamente dessa adsorção no solo. Então parece, professor, que assim, uma das formas que a ciência já mostrou eficientes, não a única, mas uma das formas bem eficientes é realmente fazer uma proteção iônica, uma complexação, uma quelação dessa matriz fosfatada. É isso que o senhor tem visto na ciência, professor? Exatamente. A gente pode voltar muito, nós podemos voltar muito e vamos voltar na década de 70, 80, vamos voltar no plantio direto no Brasil. Por que que o plantio direto entrou no Brasil? Na região sul? Um dos motivos para conter degradação do solo, reduzir a erosão com um método conservacionista, né. E o que que preconiza o plantio direto? Matéria orgânica, rotação de cultura, Menor intervenção, né, no recomprimento do solo. solo, aumento do teor de matéria orgânica, massa seca presente sempre no solo, massa verde, massa seca. Então eu comecei a falar de matéria orgânica. É uma tecnologia que entrou a princípio como um método conservacionista, tem o potencial de aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Matéria orgânica, ácidos orgânicos. Veja bem, rotação de cultura com plantas, por exemplo, nabo forrageiro. Uhum. Nabo forrageiro é o ápice, né, o suprassumo da produção de ácidos orgânicos, liberação de ácidos orgânicos radiculares. Olha o potencial que essas culturas têm de aumentar o teor de matéria orgânica, de aumentar as bases, de aumentar a concentração de ácidos orgânicos no solo. Estou falando de matéria orgânica, estou falando de plantio direto. O que a indústria está fazendo é oferecer aquilo que a natureza já oferece para a planta de uma forma direta, de uma forma concentrada. Porque boa parte dos ácidos orgânicos aplicados via fertilizantes, alguns trabalhos mostram que esse ácido orgânico ele pode se degradar durante algum tempo. Por quê? Porque eles são degradados por micro-organismos. Então,
Oferecer o ácido orgânico via fertilizante é uma tecnologia muito importante, mas manejar o solo para manter um teor natural de matéria orgânica, manter um teor de carbono mais elevado, também é importante, né, e isso a gente já sabe há muito tempo. Então, o primeiro pilar, né, professor, é efetivamente o manejo do solo, né? Exatamente. Seja pelo meio da correção, da acidez do solo, seja por técnicas como o plantio direto. Então, efetivamente, eu acho que para a gente alcançar, para a gente mirar em altas produtividades, mirar em eficiência, o primeiro passo é entender o solo e manejar lá nos primórdios mesmo, como os nossos professores nos ensinaram, né? É Uhum. fazer o básico bem feito. Exatamente. Qual que é um termo que está muito em alta hoje? Agricultura regenerativa. Se você dá uma aula para um estudante de agronomia, uma palestra para produtores e se você não utilizar o termo agricultura regenerativa, faltou alguma coisa. Certo. Mas agricultura regenerativa não é nada além daquilo que é tecnicamente indicado desde a nossa formação. Agricultura regenerativa está incluída a calagem, está incluída a fosfatagem, está incluída a adubação verde, aumentar o teor de matéria orgânica, ácidos orgânicos no solo. Agricultura regenerativa é rotação de cultura. Agricultura regenerativa é você utilizar o fertilizante de forma racional, enxergando o solo como um organismo vivo e não como um organismo inerte, porque nós já colocamos aí bilhões de toneladas de fósforo no solo e o ano que vem eu vou ter que colocar mais, e no outro ano mais, e no outro ano mais. Curiosamente, hoje não existe uma preocupação exacerbada como se tinha nós tínhamos aí há 15, 20 anos atrás, de que: "Ah, porque o fósforo é finito e vai faltar". As descobertas de novas jazidas no Marrocos, no norte da África, trouxeram um suspiro aí de quase 400 anos. Então, eu estou preocupado que o fósforo vai acabar? Não para as próximas gerações. Certo. Mas qual que é a minha preocupação? Primeiro, cada vez mais as fontes de fósforo, elas têm menos fósforo. Aquelas de fácil extração, ricas, boa parte foi consumida, né. Os dados apontam que o teor de fósforo já caiu 10% das principais fontes. No Brasil, a grande capacidade instalada produtiva, e eu acho que dos fertilizantes, o que o Brasil efetivamente produz em maior volume são os fosfatados, né? Sim, E todos eles com uma geralmente com uma concentração menor, por isso que nós usamos tanto fertilizantes como super simples, né? Ou os seus isso. derivados, né? De baixa concentração, Exato, e por pela isso que matriz da rocha fosfática exatamente. nacional. Só que nós aqui extraímos fósforo de rocha ígnea. Uhum. O Marrocos, a Rússia, a China, Baiová, no Peru, eles é extraem sedimentar. fósforo de rocha sedimentar a um É custo menor, menor. a um processo de custo muito, muito menor e mais simples do que Uma o nosso. eficiência, né, de transformação do Então o foco P2O5. aqui, Léo, não é a questão: "Ah, vai faltar fósforo, então eu tenho", não. A questão é que o fósforo vai existir, mas a qual custo? A qual Olha bem o histórico do fósforo de forma bem rápida. O que que aconteceu entre 2000 e 2010? Nós ficamos sentados em cima de uma disponibilidade de fósforo tranquila, de preços efetivos estáveis, e o Brasil foi aumentando, duplicando a sua importação, sem preocupação nenhuma. Por quê? Porque eu sabia que daqui 5 anos o fósforo ia custar X ou algo próximo disso. Aí de repente veio um negócio chamado pandemia. É. Aí no pós-pandemia, o que que aconteceu? Uma busca por fertilizante, os preços subiram, isso 2021. Quando nós pensávamos que o pior já tinha passado, começa o conflito no leste europeu, né, que está se estendendo até agora, e nós tivemos ali o ápice, né, o custo do DAP chegou a ultrapassar os É. mil dólares. Estava olhando ontem, MAP na casa de $900. Depois veio um período de estabilidade a um preço mais alto, e estávamos achando que já era o pior, já estava ali. E o que É, está acontecendo agora? Agora você pega a China segurando
o fósforo, o fosfato, você pega a Rússia segurando o nitrogênio e o enxofre tentando atravessar o Estreito de Hormuz para a fabricação de MAP, É, que é uma matéria-prima necessária para né, o fabricar ácido o ácido fosfórico, sulfúrico. né? Então você começa a enxergar que a posição do Brasil, dentre os líderes mundiais de produção, o Brasil é visto como o país mais dependente, É. porque nós não podemos mais, se prender ao modelo que nós seguimos até agora. Há pouco mais de 10 anos atrás, um trabalho publicado pela Absolo mostrou que o Brasil poderia reduzir em, no mínimo 20% a importação de fertilizantes, como um todo, apenas utilizando subprodutos. Então a gente enxerga que o Brasil precisa, a partir de agora, ter uma política pública muito séria, voltada para a área de fertilizantes. E isso já está acontecendo de uma certa forma, mas pela indústria, muitas vezes sem o dedo do Estado, porque a indústria já enxergou que o papel dela precisa ser feito urgente e oferecer algo ao produtor, em oferecer algo que efetivamente seja eficiente. A indústria enxergou. É, parece que a eficiência, que é o termo, né, que a gente precisa efetivamente buscar agora de forma incessante, ela é muito atrelada à sustentabilidade, né? O senhor falou aí sobre Minas, eu já tive a oportunidade de visitar as minas no Peru, a Minas no Marrocos, né? E assim, realmente tem bastante fosfato ali, mas a população também vai crescendo. Então, acho que é uma das formas de falar em sustentabilidade é aumentar exatamente a eficiência dos fertilizantes, por meio de manejo, por meio de tecnologias que promovam, né, façam com que cada quilo aplicado no solo efetivamente possa ser aproveitado pelas plantas e gerar produtividade, e não ficar retido no solo, no caso do fósforo, como um processo de adsorção, né, professor? Acho que estão quase se virando sinônimos, sustentabilidade e eficiência, né? Exatamente. E quando a gente fala em sustentabilidade, eu preciso enxergar sustentabilidade econômica e sustentabilidade ecológica. Econômica por quê? Ora, 70% das jazidas de fósforo estão presentes no Marrocos, mas 4 países no mundo, né, Marrocos, Estados Unidos, Rússia e China, são responsáveis por comércio de 70% do fosfato no mundo, né. E sustentabilidade também ecológica, porque eu não posso ficar aplicando fósforo de forma indiscriminada, correndo o risco de contaminar mananciais. E fora isso, para levar o fósforo para a lavoura, a matriz do Brasil é rodoviária, você Sim, consome óleo diesel, você tem um aspecto aí, de poluição também pelo próprio transporte, então exatamente. efetivamente, assim, você aumentar a eficiência, você dinamiza, você otimiza o fertilizante aplicado, né, professor? Sim, exatamente. Alguns trabalhos, Léo, têm mostrado que o desafio agora não é aumentar a oferta do fósforo no solo, é você utilizar o fósforo que já está no solo. E como é que nós fazemos isso? Com O pesquisa, com ciência. Exatamente, nós temos aí micro-organismos, É. né, bactérias, fungos, solubilizadores, que vão pegar aquele fósforo que está ali presente no solo já há anos e vão tornar lábil, trazendo para a linguagem, né, da fertilidade do solo, transformar esse fósforo escorregadio, Uhum. né, em um fósforo disponível para a planta. É. Nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho junto com a sua equipe, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, que até subsidiou, né, o lançamento, que é o Fosprotec, exatamente para mostrar, né, que nos testes de incubação e depois no teste final que a gente fez, até com soja, depois analisando o solo, a gente encontrou aí, no caso do MAP, mais de 100% de incremento de P-resina, no caso de um super triplo, próximo de 75% de incremento de P-resina. Então, assim, não há milagre, né? Quando a gente fala no universo, onde você tem uma fixação que responde por até 70%,
tudo que você conseguir aumentar nesses 30% disponível já é um ganho muito grande, né, professor? Sim, E exatamente. eu acho assim que a nossa missão, né, a missão nossa é nos inquietarmos com esses desafios e buscarmos soluções como o Fosprotec, que tem lá a sua substância úmica, que tem a sua leonardita, que padrão ouro, que tem lá a tecnologia Foscomplex, para efetivamente mitigar essa adsorção e aumentar a eficiência do fósforo no solo. Eu acho que a ciência nos ajuda muito nesse processo, né, de desenvolvimento de tecnologias para levar para o campo. Porque quem Uhum. responde é a planta. Sim, É ela que vai dizer, olha, funcionou mesmo e realmente conseguimos. A gente tem encontrado resultados fantásticos aí no campo. E, de fato, por quê? Porque a gente se pauta na ciência para buscar tecnologias realmente inovadoras que trazem resultado para o campo, né, professor? sim. A ciência, seja na medicina, na agronomia, na fertilidade do solo, a ciência ela poupa tempo, poupa recursos e é uma ferramenta que está aí disponível, né. Testes simples, como um teste de fluxo difusivo do fósforo feito numa placa de Petri, um teste de incubação feito em laboratório, como você acabou de falar. A simples, utilização de extratores diferentes para avaliar, a disponibilidade desse fósforo pode poupar aí 5, 10, 15, 20 anos de pesquisa da indústria. E os centros de pesquisa, a Embrapa, as universidades, elas estão aí para serem parceiras no desenvolvimento de tecnologia. O senhor falou um pouco sobre isso, né, da importância agora do governo, né, da estrutura governamental dar um olhar para a ciência e alavancar ainda mais os resultados para que possa, em conjunto com a indústria, né, com a indústria efetivamente trazer mais eficiência, né? Eu acho que é um grande desafio aí essa ação conjunta, né, professor? Exatamente. E os centros de pesquisa estão aí, Léo. Muita coisa boa nasce nas universidades, nasce no centro de pesquisa, e essa interação entre a iniciativa privada, né, e o centro de pesquisa, porque as empresas fazem pesquisa, e pesquisas boas e de qualidade no Brasil, mas é inegável que nós temos aí o centro de pesquisa produzindo tecnologia e dentro e fora do Brasil a indústria está buscando essa tecnologia. Eu vou contar um caso curioso que me aconteceu. Eu fui num congresso nos Estados Unidos e um senhorzinho, próximo de 80 anos ou mais, com uma bengala, se aproximou do meu pôster e com muita gentileza falou: "Eu posso tirar uma foto do seu pôster?" Eu falei: "Claro que pode". Até então ninguém tinha ido perguntar nada para mim. Era um trabalho com lodo de esgoto, um aproveitamento agrícola de lodo de esgoto, ninguém nem beirou meu pôster, Que naquela né, época era resíduo ainda, era né, resíduo. professor? E esse senhorzinho chegou lá, tirou foto, perguntou, e a época que o meu inglês conseguiu supri-lo de informações, eu fiz o possível. E ele me entregou um cartão que eu guardei de forma meia distraída na bolsa, e tudo que ele pôde perguntar, ele anotou num caderninho pequeno de bolsa. Léo, passaram-se 2 semanas quando eu voltei para o Brasil, eu recebi um e-mail desse senhor, me agradecendo pelas informações. Na oportunidade eu enviei para ele, de pronto, o artigo científico já publicado daquele pôster. Esse senhor, ele nada mais era que o CEO da maior empresa norte-americana de nutrição de Gramado. Uau! Ele me agradeceu, me enviou uma caixa de material, livros e até fiquei preocupado e falei: "Professor, tem uma caixa para o senhor aqui para ser entregue na agronomia". Ele falou: "Se for algo lícito, é meu". Ele falou assim: "É meu". E era um agradecimento que ele mandou bibliografia americana, material. Léo, era o CEO da maior empresa norte-americana. Sabe esses gramados aí Sim, dos que você assiste dos jogos aí da futebol do americano, né? americano? É a empresa dele que faz. Olha só. Sabe os gramados da beira de rodovia, margem de rodovia norte-americana? É a empresa dele que faz. Sabe os gramados que você assiste lá na Casa Branca? É a empresa dele que faz. Olha só. Ou seja, como que o CEO, vamos colocar aqui, o dono de uma empresa dessa, estava ali de bengalinha, na humildade, coletando informação para a empresa dele num congresso. Você entende aonde que nós queremos chegar? Você entende aonde que o Brasil precisa chegar? Entendi. A indústria, ela tem que andar de mãos dadas com os centros de pesquisa. Que no Brasil essas informações estão disponíveis de graça, gratuita, nas bases de dados de Brap e universidades. Então,
esse link precisa acontecer de forma mais efetiva, porque nós produzimos informações de qualidade no Brasil. Quem que detém a maior tecnologia de fertilizantes organominerais no mundo? O Brasil. O Brasil, Que né? interessante, professor. Nós somos detentores da melhor tecnologia de fertilizante organomineral. Talvez porque os Estados Unidos não estão muito preocupados com isso. Lá eles têm os molissolos ali no meio oeste americano, que são solos de fazer inveja, mas também tem solos ruins lá como tem aqui. Eu acho que esse ponto é bem interessante, porque quando a gente fala aqui, principalmente para as indústrias, né, de fertilizantes, né, a gente não tem dúvida que um super triplo, até pelo aspecto legal, se você analisar lá, você vai encontrar os 46% de P2O5. Foi um MAP, 50, 52% de P2O5, mas só levar o nutriente hoje já não é mais suficiente. É preciso levar também eficiência. Você acabou de trazer aqui o exemplo de alguém, né, de um CEO de uma empresa que foi lá num congresso buscar a ciência, né? E eu acho que a nossa missão efetivamente é essa, como uma indústria, né, que fornece para os misturadores, é buscar o que eu posso agregar de tecnologia para proteger, para aumentar a eficiência do fertilizante do misturador, né? E eu acho que exatamente esse é o nosso papel e com o Fosprotec é isso que a gente espera levar para a indústria, né? Exatamente uma tecnologia, uma solução que a gente entende como sustentável. Por quê? Porque eu aumento a eficiência. No resumo, é o seguinte: eu faço aquela história lá da picanha que o senhor contou lá no início, ela chegar integral lá na mesa e a pessoa poder comer. Ou seja, eu quero que o nutriente que eu estou aportando no solo, que a planta consiga absorver, absorva o máximo possível dele, aumentando produtividade, né? Professor, caminhando aqui para o final agora, eu queria, com a sua experiência, com as suas jornadas, com as suas vivências, né? Qual que é o legado que o senhor entende, né? O que o senhor pode nos passar de mensagem, né? Sintetizando tudo isso que o senhor disse a respeito exatamente da adubação fosfatada, né? O que o futuro nos reserva, professor, na sua visão acadêmica? Eu acho que aquilo que a gente prega dentro da universidade em sala de aula, acho que ele se aplica a essa sua pergunta. Cada um precisa exercer o seu papel com a máxima eficiência. Vamos começar pelo engenheiro agrônomo. O engenheiro agrônomo, ele tem que se recusar a cumprir protocolos prontos. Ele precisa enxergar o solo, ele precisa enxergar cada caso de forma cirúrgica, porque em cada situação ele vai ter uma tecnologia, um produto, um modo de 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 nutrir a planta com mais eficiência. Ele precisa enxergar a agronomia como uma ciência, complexa e não acreditar em receitas prontas. Nós na universidade, nós pesquisadores, nós temos que ter mais interface entre áreas. Como você sabe, eu não sou o pesquisador da área de micro-organismos, mas hoje eu tenho parceiros que trabalham comigo que são especialistas em micro-organismos. Nós acabamos de entregar um trabalho de consultoria imenso. Pegamos as 6 principais fontes de fósforo, 7 principais micro-organismos e combinamos todos para entender qual a interação entre fósforo, fertilizante e micro-organismos. Muita coisa eh, tem cláusulas de confidencialidade, mas tem coisas que é muito simples, não pode, não há problema. Nós vimos, por exemplo, um MAP, o tanto que é difícil você trabalhar com MAP, colocar micro-organismo em MAP. Por quê? Porque no processo de produção eu trabalhei com ácido sulfúrico, que ficou um pouco de resíduo. Quando eu coloco o micro-organismo no MAP, eu vou avaliar o número de colônias reduzida. "Ah, mas eu peguei um cloreto de potássio". "Nossa, mas é um sal forte", então a bactéria, o fungo saiu na foto ali abraçado com o cloreto, mas ele não saiu na foto com o MAP. E a diferença entre micro-organismos. Então isso a academia está trabalhando lá. É, Então nós professores precisamos sair da nossa zona de conforto, nós pesquisadores, e interagirmos. O professor Malavolta fez isso há 60 anos atrás, quando é, ele é engenheiro agrônomo, se tornou cátedro em química é, e em biologia. Há 60 anos atrás, porque ele enxergou que como engenheiro agrônomo, ele não conseguiria exercer essa interface
Como que alguém forma em agronomia e no ano seguinte está dando aula? Quer dizer, essas mentes além do normal, né, deram um passo gigante para a evolução da fertilidade do solo no Brasil, porque eles saíram da sua zona de conforto. A indústria, qual o papel da indústria? A indústria não pode mais vender commodity. A indústria que vende commodity, ela vai sair do mercado. Ela tem que vender tecnologia, ela tem que vender solução. É o solubilizador do solo, é o protetor do fósforo, eh, N tecnologias disponíveis. E o produtor? O produtor precisa enxergar que o solo é um organismo vivo. O solo não é um organismo inerte. O produtor tem que saber, vamos se reter só ao fósforo, que é o nosso objetivo aqui, que ele tem ali uma imensidão de fósforo já presente no solo dele e que eu preciso destravar esse fósforo para oferecer para a planta. Porque a linha de inflexão lá entre a oferta e a demanda e o custo do fósforo, a gente já atingiu, a gente chegou nela esse ano, que foi proposto há 10 anos atrás, publicado, ocorreu esse ano. Então, não adianta ofertar fósforo em quantidade, eu preciso de fósforo em qualidade. O produtor precisa entender que ele precisa usar tecnologia, bem assessorado pelo engenheiro agrônomo, né, que tem à disposição tecnologia de qualidade gerada pela indústria. A agricultura não é mais protocolo pronto há muito tempo. A agricultura, ela é linda, a agronomia ela é maravilhosa, que fez com que eu, você e Somos vários suspeitos, né, vários professor? colegas que estão assistindo aqui são apaixonados pela agricultura. É, Eu me apaixonei pela agricultura assistindo um programa chamado Globo Rural, eu também, né, sem jabá nenhum, sem eu também. propaganda nenhuma, mas eu acordava moleque ainda para assistir um programa É. e isso nos conquistou lá atrás. Só que essa agricultura que nos conquistou lá há 30, 40 anos atrás, hoje ela é diferente, ela É. exige um olhar diferente. Acho que um resumo da nossa conversa, né, professor, desses insights que o senhor pôde compartilhar conosco, efetivamente, é que mais do que a quantidade aplicada, é a eficiência daquilo que estamos aplicando, né? Então, eu acho que ao longo dessa conversa, a gente pôde conversar um pouco sobre o fósforo, a importância do fósforo, né? O paradoxo que tem o fósforo, até pelo dinamismo dos solos tropicais, pela a absorção natural que acontece nos solos, né? Tecnologias, o que que a ciência disse sobre como mitigar esses problemas, tecnologias inovadoras como esta que estamos lançando, que é o Fosprotec. Então, eu acho que assim, professor, a gente tem muito a agradecer, acho que a sua presença nos abrilhantou demais para poder realmente levar insights, né? E o senhor, uma referência aí em fertilizantes especiais aqui de Uberlândia, a gente tem muito a agradecer a sua presença aqui no Agro Insight. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Léo, em nome da Universidade Federal de Uberlândia, do Instituto de Ciências Agrárias e do Grupo de Pesquisa em Fertilizantes Especiais da UFA. E eu gostaria de convidar a vocês a se inscrever no nosso canal oficial no YouTube, acompanhar as novas publicações, acompanhar essas conversas, os cortes no Instagram. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações e fiquem conosco. Até breve!